Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Clube do Sommelier, aqui pela TV Master. O nosso tema de hoje, o magnífico Vinhos do Porto e os Top 5. O vinho do Porto é uma criação dos portugueses que os ingleses descobriram e divulgaram para todo o mundo. Há mais de 2000 anos atrás, o Império Romano já incentivava o plantio das vinhas, que hoje são as regiões da Alemanha, Espanha e Portugal. Veremos hoje um dos vinhos mais reverenciados do mundo, que é a joia da coroa, e também a sua região, o Douro, majestosa e belíssima. O vinho do Porto já era consumido com regularidade em meados do século XVII pelos ingleses, que o comprava no Porto, em Portugal, daí a origem do nome, vinho do Porto. Na verdade, esse vinho do Porto foi uma construção de longo prazo entre os ingleses, que não possuem vinhos, devido a um fato climático lá na Inglaterra, onde chove muito e há muita umidade relativa do ar, e não é bom para as videiras, para as vinhas, claro. E essa aquisição de vinhos constante em Portugal, e mais as tensões que existiam lá na Inglaterra com o seu vizinho, os franceses, a França como um todo, fez com que o rei Carlos II boicotasse os vinhos que eram importados da região de Bordeaux. Os ingleses desceram um pouco mais, e aí começou um relacionamento político-comercial que é um sucesso até os dias de hoje. O vinho do Porto nada mais é do que a interrupção da fermentação por adição da aguardente vínica, porque sobe a temperatura e as leveduras morrem, cessando então a fermentação e sobrando os açúcares residuais da própria uva, deixando o vinho um pouco doce e bastante alcoólico, na faixa dos 20 graus de alcoolicidade. Muitos fatores contribuíram com o sucesso do vinho do Porto. A região do Douro, que é uma região magnífica, ela tem uma camada xistosa e tem uma boa drenagem, tem um microclima fantástico, 8 meses de frio, 3 meses de inferno, como eles falam, muito calor, 3 meses o rio Douro lá embaixo, e também grandes personalidades do vinho, como o Marquês de Pombal. São grandes marcos e datas muito importantes para o vinho do Porto. O rei da Inglaterra, Carlos II, que respondeu com boicote à sua importação dos vinhos de Bordeaux na França. O rei de Portugal, Dom José I, também é outra figura importantíssima no vinhos do Porto. Mas tem um especial, que é Sebastião José de Carvalho e Melo, primeiro-ministro de Dom José, que é o Marquês de Pombal. Teve toda a agilidade, inclusive foi uma decisão política muito importante que fez a primeira região demarcada e regulamentada sob sua chancela. Mas tem uma muito importante anteriormente, em 1708, que é o primeiro vinho do mundo a ser engarrafado. Foi lá mesmo, na região do Porto. Em 1820, por influência histórica dos ingleses, o vinho se tornou como é conhecido nos dias atuais. Naquela mesma região foi introduzido os rótulos na garrafa. Então são dois grandes marcos. A região do Douro, a região do Porto, se tornou patrimônio da humanidade. Através do solo muito importante, com encostas íngremes, camada xistosa e granítica e de excelente drenagem. O Porto ele é construído com as variedades de uvas autorizadas, como a Touriga Nacional, Tinta Amarela, Mourisco Tinto, Tinta Barroca, Tinto Cão, Touriga Franca, Tinta Roriz e Bastardo. Os estilos do vinho do Porto. Existe o Rubi, o tipo Tawny, menos doce, leve, mais claro. Tem o estilo Colheita, tem o estilo Indicação de Idade, aqui ele tem 10 anos, 20 anos. E os dois super vinhos do Porto, que é o LBV,
Leito Bottle Vintage e, por fim, um dos vinhos do Porto mais celebrado no mundo todo, que é o Vintage. Diretamente da cidade de João Pessoa, da mais bela do mundo, e da Adega do Alfredo, um restaurante com 32 anos de idade, já estabelecido. Hoje eu estou entrevistando Manuel Scal, que é o empresário importador da Adega Lantejana. Manuel, quer dizer que você está distribuindo até pratos para a Casa Branca, Brasil, Espanha, além dos vinhos que você tem, que é um mix maravilhoso, de qualidade, que se é adiado aqui em São Paulo, né? Fala um pouco da Adega Lantejana, do seu trabalho que vem fazendo aqui no Brasil. Já vi que você é uma pessoa muito detalhista. Portugal é um país pequenininho, é 100 vezes menor que o Brasil, mas é cheio de riquezas e particularidades. Você comentou dos pratos, a porcelana Vista Alegre é uma das mais famosas do mundo, uma das mais conceituadas, fundada em 1824 e realmente está nas casas reais da Europa, está na Casa Branca, está no Palácio Buckingham, e é uma porcelana realmente de altíssima qualidade. Você importa também importa vinhos de Portugal, não só da região do Alentejo, que você tem um grande mix, um mix de qualidade, mas de outras regiões. Quais são as regiões? Quantos itens você traz para o Brasil e quantos representantes a nível nacional você tem aqui no Brasil? Nós começamos pelo Alentejo, por isso a empresa tem esse nome. Logo percebemos que era um erro, mas já não dava mais para mudar o nome. E temos vinhos do Douro, temos vinhos verdes, temos vinhos da Bairrada, vinhos do Dão, vinhos do Tejo, vinhos de Lisboa, vinhos da Península de Setúbal e agora mais recentemente vinhos da Ilha da Madeira também. Temos clientes nos 27 estados, a Paraíba para nós é um estado muito interessante, é o terceiro estado que mais vende no Nordeste e tem estados bem maiores que a Paraíba, então realmente estamos muito bem posicionados, estamos em muitos restaurantes e temos mais de 30 representantes e mais de 3 mil clientes ativos nos 27 estados do Brasil. Eu percebo que o brasileiro como um todo, ele sente bem o sabor português dos vinhos como um todo, né? Mas tem algumas peculiaridades, porque a Adega Lantejana importadora já começou aqui no Brasil um sucesso. Me lembro lá em Portugal, em São Paulo, perdão, que já começou bombando. Como é que é essa história? Porque é uma seleção que você faz, você tem uma equipe, umas 2, 3 pessoas que também te ajudam a degustar os vinhos para selecionar com os vinicultores lá em Portugal e trazer para a tua importadora? Na verdade, eu fui criado no meio de vinhas e de oliveiras. Eu sempre gostei muito de vinho e azeite, sempre esteve presente na minha mesa desde pequeno. E quando eu tinha 16, 17 anos, eu ganhei dinheiro trabalhando nas vindimas. E uma coisa que sempre esteve presente. Quando eu vim para o Brasil, eu percebi que os bons produtos portugueses não estavam aqui e, graças a Deus, hoje Portugal e o Brasil se aproximaram muito. Nós temos voo da TAP para 10 cidades do Brasil e cheios. O brasileiro hoje adora ir a Portugal, come bem, bebe bem, passeia, vê história e muito interessante, por um preço bem menor que o do Brasil e volta encantado. E realmente os vinhos portugueses nos últimos 15 anos cresceram demais, a diversidade aumentou muito e um dos fortes de Portugal é a diversidade. Apesar de ser um país pequenininho, como eu já falei há pouco, tem mais de 80 uvas locais em produção. Então o apreciador do vinho, ele fica maluco com a diversidade que Portugal oferece. Nós podemos provar 10 vinhos da mesma região completamente diferentes e o apreciador do vinho ele gosta da variedade, e variedade como Portugal tem, nenhum outro país tem. Então nós temos um clima fantástico, temos solos pobres, que a vinha gosta, e temos vinhos excepcionais. E o brasileiro descobriu isso. Eu acho que Portugal demorou para mostrar isso, acho que a culpa é nossa, que demorou para mostrar, mas agora que mostrou, realmente o crescimento vai ser contínuo, né? Eu gostaria que você descrevesse esses 2 rótulos que estamos até degustando, um caráter até de ensinar sobre esse vinho aqui que eu experimentei no Salão Internacional do Vinho, na Expo Vinho em São Paulo, e esse daqui também não conheço.
Você gostaria de analisar ele? Gostaria de falar algo mais a respeito disso? Nós temos aqui 2 vinhos em particular que eu gosto muito. Um é Alentejo, outro é Douro. Vamos começar pelo Alentejo. O Alentejo é uma região que tem 3.000 horas de sol por ano, tem todas as condições para fazer vinhos perfeitos e só vai fazer vinho ruim no Alentejo se o cara for muito picareta, porque tem sol, tem pouca chuva, tem solo pobre, então é só cuidar das videiras, cuidar da adega que não tem erro. O blog é de um produtor muito irrequieto e criativo, o nome é muito engraçado, vocês vão rir, Tiago Cabasso e Cabasso, porque a família chama Cabasso. A mãe dele faz um vinho chamado Monte dos Cabaços, tem um restaurante maravilhoso em Extremosa, 30 km de Évora, chamado São Rosas. Vão lá, como uma bochecha de porco, a carne se faz na boca, acompanhado de migas de pão. Esse prato é inesquecível, se alguém não gostar pode trazer a conta que eu pago, reembolso. E ele não quis ter mais um vinho com um nome parecido, Quinta de alguma coisa, Monte de alguma coisa. Ele tem 30 anos. Eu vou ter uma linha com nomes diferentes. E fez então o .com, .beb e o blog, que é o top. Ele foi eleito por revistas portuguesas como o 3º melhor vinho português e o preço é 1/5 dos grandes vinhos portugueses. Excelente custo-benefício, então. Exatamente. E ele, depois desses prêmios, não aumentou. A safra que nós estamos tomando aqui tem um selo e tem aqui atrás também, ganhou como o melhor vinho tinto do Alentejo da safra 2009. Isso é um prêmio dificílimo de ganhar e ele foi o produtor mais novo a ganhar esse prêmio. Ele tem a consultoria de uma enóloga muito boa chamada Susana Esteban. E do lado temos um Douro. O Douro é uma região, foi a primeira região demarcada do mundo em 1756 pelo Marquês de Pombal. E essa quinta é uma das quintas, talvez até a mais famosa, vou deixar a minha modéstia de lado, do Douro. Faz vinhos desde 1715, ou seja, daqui a 3 anos comemora 300 anos. Então quer dizer, desculpa interromper, quer dizer que eu posso já indicar como o top 5 do meu programa, o Clube do Sommelier? Seria uma honra. O cedro do Noval é uma homenagem a uma árvore que tem 150 anos, uma árvore muito grande que está encostada à sede da quinta, e a sombra dessa árvore, o pessoal brinca que é o ar-condicionado da casa. E é feito de uvas típicas do Douro, Touriga Nacional, Touriga Franca e tem um pouquinho de Syrah. E é um vinho muito, muito interessante também, de uma vinícola com quase 300 anos de tradição. Apenas. São essas histórias que fazem a gente aprender mais. Estive aqui com um grande empresário, importador da adega Lantejana, que não só tem vinhos do Alentejo, tem vinhos de todas as regiões de Portugal, grande maioria, e sediado em São Paulo, mas tem distribuição e representações em todo o Brasil e aqui em João Pessoa, com o grande Rafael Moita, que é um personagem já decano aqui, que vai ser entrevistado no próximo programa. A todos vocês, muito obrigado. Top 5 dica da semana. Hoje estou homenageando ao Colossal Vinho do Porto. Temos aqui o Adriano Ramos Pinto, que é um vinho excepcional custo-benefício, e todos os vinhos que eu vou exibir hoje você encontra aqui no restaurante e adega Degustar. O segundo vinho que eu indico para você é o Porto Ferreira, do tipo Rubi. Rubi é mais frutado, mais encorpado, mas a alcoolicidade de todos os vinhos do Porto é 19, 20, 21 até 23 no máximo. São macios por conta do açúcar residual e também tem um charme, um sabor diferenciado do estilo desse vinho, que é Rubi. Esse é um excelente custo-benefício. Você encontra no restaurante Degustar e no seu empório de altíssima qualidade. E esta dica é um vinho Porto Downs, 30 anos, do estilo Tawny, uma preciosidade, uma raridade, um grande vinho do Porto para aquelas ocasiões super especial. E a todos vocês eu agradeço pela audiência. Até o próximo programa Clube do Sommelier, aqui pela TV Master. It's about a thing.
Feel real good, wave your hands in the air and lick 2 shots in the atmosphere.